No vídeo de hoje eu vou estar mostrando qual foi o rendimento de R$ 5.000 ao longo de 5 anos no fundo imobiliário MXRF11, além de estar fazendo uma breve apresentação do fundo. É um vídeo bem interessante e vamos lá. O MXRF11 é simplesmente o fundo imobiliário com mais investidores na Bolsa de Valores, com um número total de cotistas de 843 mil. Ele se trata de um fundo imobiliário de papel, o que significa dizer que ele possui o seu capital alocado, ao menos a maior parte dele, em títulos de renda fixa, e se trata de um fundo híbrido, o que significa dizer que ele possui uma carteira diversificada em diversos ativos diferentes. E isso é o que compõe o seu patrimônio líquido e a fonte da sua capitalização. Mas é importante citar que deve-se tomar cuidado com esse tipo de fundo de papel. Por se tratar de um fundo imobiliário de papel, ele apresenta uma maior rentabilidade, um maior dividend yield, mas também ele é um fundo mais arriscado de se investir. Apesar de se tratar de um fundo imobiliário que geralmente tem a sua cotação estável ao longo do tempo, com poucas variações, um fundo de papel ele está mais suscetível a essa variação de cotação, então seu patrimônio pode cair muito, pode dar muita dor de cabeça. Então, é um tipo de investimento, um tipo de fundo imobiliário que se deve ter muito cuidado ao investir. Olhando aqui o ativo MXRF11, ele está na casa dos R$ 10,67, está sendo negociado a um PVP de 1,06, indicando que ele está 6% mais caro em relação ao seu valor patrimonial, que deveria estar aqui cotado a R$ 10,06 por cota. Mas como dito em relação à rentabilidade, quanto maior risco, maior rentabilidade, ele está com dividend yield bem alto, acima de 12%, ele possui um patrimônio líquido de 2,3 bilhões de reais e os seus últimos rendimentos deste mês de maio têm sido de 12 centavos por cota. Possui uma liquidez diária também bem alta, então você não vai ter dificuldade de vender ou comprar as suas ações, o que é um ponto positivo em relação ao fundo imobiliário. Olhando aqui os últimos pagamentos desde o mês de março, de 12 centavos, apresentando um yield mensal acima de 1%, o que também é um ponto positivo para o fundo imobiliário. E nessa simulação que o próprio site de análise de fundos imobiliários mostra, se tivesse feito uma aplicação de R$ 50.000 em 12 meses no fundo imobiliário, ele estaria apresentando atualmente um montante de R$ 61.500, sendo 6 mil desses provenientes dos rendimentos, que já são isentos de imposto de renda, e 5.300, quase 5.400, proveniente da valorização do capital. E se esse valor ele tivesse sido investido, tivesse sido aplicado na poupança, o rendimento teria sido de R$ 53.000. Então a gente vê essa diferença do MXRF11 para a poupança de 16,2%, que é uma diferença muito grande. Está apresentando a valorização bem interessante, 10,8%. Agora, olhando a composição da carteira do MXRF11, a gente vê 75% dela alocada em CRI, que são títulos de renda fixa. Mais para frente eu vou estar falando um pouquinho sobre. 16% alocado em outros fundos imobiliários, 5% aqui em permutas financeiras e 4% está alocado no caixa do fundo imobiliário. Então, ainda sobre o que o fundo imobiliário investe. Então, 75% aqui em CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, são basicamente títulos de renda fixa que representam um pedaço de uma dívida imobiliária. É a maior parte da alocação de capital do MXRF11, de onde é proveniente a maior fatia de seus rendimentos. A gente consegue ver aqui a composição da carteira de CRIs do MXRF11, uma carteira monstruosa em CRIs. Além disso, a segunda maior parte da composição da carteira do MXRF11 é investimentos em outros fundos imobiliários que apresentam um saldo, ao menos no período de fechamento desse relatório de maio, de 376 milhões de reais. A gente consegue ver aqui a exposição do MXRF11 a outros fundos imobiliários, quanto ao seu volume, sendo um total de 18 fundos imobiliários, e os valores são bem altos. A gente vê aqui 91 milhões no SPVJ 11, 62 no LPLP 11, dentre outros fundos imobiliários. A gente vê aqui também 5% alocado em permutas financeiras, que são operações de compra e venda de imóveis, que fechou aqui o relatório do mês de maio com um total acima de 125 milhões de reais. Eu acabei não colocando a informação no slide, mas foi esse o saldo de fechamento do período do mês de maio, além de 4% em caixa, que deve ser utilizado em movimentações financeiras de curto prazo ou até mesmo para remuneração dos seus cotistas.
Agora, indo para o assunto do vídeo, eu vou mostrar quanto foi o rendimento. O valor inicial desse investimento foi de R$ 5.000, na data 8/10 de 2018, a uma cotação de 9,66. Então, o valor real investido foi de R$ 4.994,22, com a aquisição aqui de 517 cotas. Fazendo um adendo de que se trata de uma aplicação única, ou seja, sem considerar aportes mensais, somente o reinvestimento dos proventos provenientes aqui do MXRF11. Então a gente viu que o investimento ele foi de pouco menos de R$ 5.000, e no final do período o valor aplicado total, considerando o reinvestimento dos proventos, foi de R$ 9.988, e o saldo bruto, já considerando o valor aplicado e a valorização em cima dele, que é essa rentabilidade de 10,66, com saldo de R$ 11.053. Recapitulando, o valor aplicado são os R$ 5.000 mais os rendimentos provenientes dele, que deu um total de R$ 9.988, que é um valor que não muda. E aqui, ao longo do tempo, a gente vê exatamente isso. O valor aplicado, o mesmo lá de cima, 9.988, e a variação do patrimônio. 10.500, 10.300, 10.400, 10.500. O período onde apresentou o maior patrimônio foi aqui no mês de junho, com um total de R$ 11.270. A gente vê que nesse período o provento total acumulado foi de R$ 4.973, além de que o MXRF11, assim como a maioria dos fundos imobiliários, eles remuneram de forma mensal. Então, desde o período da primeira aplicação, que foi no mês de outubro de 2018, a gente vê os primeiros rendimentos caindo no mês de novembro, aqui de R$ 62, dezembro de mais R$ 62, e assim de forma subsequente até aqui o mês de junho de 2023, que está sendo a data de gravação desse vídeo, sendo o rendimento por cota do último mês de 12 centavos, multiplicado aqui pela quantidade de cotas acumuladas nesse período de 1.034 cotas, resultando numa renda mensal de R$ 124. Então, a gente vê que o valor acumulado de R$ 4.973, aqui a gente consegue acompanhar o montante de proventos por ano, em 2019 de R$ 972, 2020 951, 2021 de 961, 2022 de 1.240 e 2023 muito provavelmente vindo bem maior que o ano de 2022. E esse é justamente o resultado, os R$ 5.000 se tornando, no final desse curto período de pouco menos de 5 anos, um patrimônio de R$ 11.000 e uma renda mensal para o resto da vida. Esse é justamente o poder dos juros compostos. Se a gente fosse considerar aqui essa aplicação de R$ 5.000 mais os aportes mensais, muito provavelmente esse patrimônio ele seria muito maior e esse provento mensal seria cada vez maior. Então, no início, o que tínhamos era um número total de 517 cotas e atualmente 1.034 cotas, além de um patrimônio acima de R$ 11.000. São R$ 124 a mais em direção à liberdade financeira. E a título de comparação, aqui seria o rendimento desses R$ 5.000 no mesmo período se houvesse sido na poupança. Então a gente vê que essa correção aqui seria de R$ 6.144. Então dá para ter uma noção do poder dos investimentos, dos juros compostos e da importância de se investir o quanto antes em si, na sua liberdade financeira, para que cada vez mais você se torne menos dependente da sua força de trabalho. É isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.